Olá! Mais uma trilha do conhecimento, mais um vídeo que a gente vai lançar hoje e o assunto é dados e informação. E o nosso convidado de hoje é o Glauber Santos, ele é professor da USP, mas eu vou deixar ele se apresentar. Bem-vindo, Glauber. Oi, Eliane. Bom dia, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Ah, que legal. Glauber, eu gostaria que você começasse contando para a gente o que são dados, né, dentro da área de turismo, porque a gente vai estar falando aí com o pessoal do Hackathon e são pessoas que alguns entendem da área do setor, né, do turismo, mas alguns eles não têm esse conhecimento. Daí eu queria que você desse esse início para explicar o que é dados, o que é informação, para a gente poder já iniciar essa conversa. Tá, legal, Eliane. Olha, eu sou um pesquisador da área de turismo, né? Eu sou professor da USP, sou atualmente coordenador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em turismo da USP, e trabalho nessa área, em especial com pesquisas quantitativas há mais de 25 anos. Então, assim, dados, informações quantitativas sempre foi o meu trabalho do dia a dia, o meu gosto. E o turismo é uma atividade que depende muito de dados, depende muito de informações, especialmente porque o turista é um consumidor que se desloca, né? Então, ele, antes de se deslocar, ele precisa de informações sobre o destino e o destino precisa de informações sobre esse consumidor, né? E quando o consumidor finalmente chega no destino, no hotel, na companhia aérea, as coisas precisam acontecer naquele momento, né? Então, Uhum. as empresas, as organizações também não têm muito tempo para se planejar quando chega a hora certa. Então, de novo, informação, dados são elementos muito importantes nessa atividade, né? E a informação vai ser usada de muitas formas para administrar, para organizar o turismo, né? Vai ser usada para planejar o que vai ser ofertado, vai ser utilizada para encontrar os consumidores, fazer contato com eles, comunicar a eles para o marketing, vai ser utilizada para estabelecer preço. Então, basicamente, tudo aquilo que uma organização, e a gente pode falar da empresa ou do destino, mas tudo aquilo que uma organização tem de condições, tudo aquilo que ela consegue alterar para conseguir executar melhor a sua atividade, né? Então, preço, produto, praça, promoção, enfim, a gente pode pegar aí os P's do marketing, só para dar um exemplo, né? Tudo isso depende de informação para ser planejado e executado, né? Então, dados são realmente muito importantes nessa atividade. E aproveitando já que a gente começou a falar dessa questão dos turistas, né? Eu queria que você me explicasse como a coleta de dados ela pode influenciar nessa tomada de decisão, né? Tá? E principalmente para como desenvolver esse destino turístico por conta disso, sabe? Uhum. Então, a gente pode enxergar essa oportunidade de coleta e depois de uso dos dados com muitas finalidades, né? Então, por exemplo, o destino pode estar interessado em saber onde captar turistas, né? Então, o destino vai fazer promoção turística na Argentina ou na Colômbia, né? Nos Estados Unidos ou na França. Então, para encontrar os consumidores é um ponto importante. Essa coleta de dados pode ter uma influência muito grande na organização do próprio destino, né? Então, a gente vai oferecer o quê? A gente vai oferecer mais turismo cultural, mais turismo de natureza, a gente vai ou não construir uma piscina no hotel, né? A gente vai se comunicar de que forma com esses consumidores, né?
Então, E de alguma forma melhora a experiência do visitante, né? Também dentro do destino, né? Quando antecipadamente ele consegue também coletar, além disso, a informação, tanto do turista quanto do destino. O turista captando essa informação, né? Os dados que ele precisa para poder fazer essas tomadas de decisão, e ao mesmo tempo o destino se preparar para receber, né? Exato. A gente pode olhar os dois lados e, no final das contas, na verdade, o que a gente quer é que os dois lados tomem suas melhores decisões, né? Então, que o turista não escolha um destino que não era um bom destino para ele. A gente quer que o turista escolha um destino que era um bom destino para ele, assim que a gente vai conseguir gerar valor, assim que a gente vai conseguir fidelizar esse cliente, né? Então, o turista precisa de muita informação. Você já parou para imaginar como que é hoje em dia planejar uma viagem de 3 semanas, 4 semanas para a Europa, por exemplo, né? Quanta informação a pessoa precisa avaliar para quais destinos ele vai, em que hotel ele vai ficar, quantos dias vai ficar em que hotel, o que vai fazer em cada manhã, em cada tarde, em cada noite, se vai comprar passagem de trem com seguro, sem seguro, em que horário. É uma quantidade tão grande de informações, né? Que uma das dificuldades do turista hoje é justamente a informação não falta, a dificuldade é organizar, a dificuldade é encontrar, porque muitas vezes a informação está mergulhada num oceano de outras informações, né? Então, para o turista também é muito importante, e aí o que é necessário é que o turista encontre a informação que ele precisa e, ao mesmo tempo, que os destinos e as empresas consigam transmitir a informação relevante e, ao mesmo tempo, também obter as informações relevantes para tomar decisões. É interessante a gente tocar nesse assunto porque dentro dessa maratona o objetivo é gerar um produto, né? Uma solução tecnológica, e como ele vai captar esses dados e como ele vai transmitir esses dados também, né? Tem essa coisa de como essa tecnologia vai influenciar tanto para o turismo quanto para o destino. A gente sabe que isso é importante, né? São as duas coisas que vão, de alguma forma, trazer um resultado positivo para os dois, tanto para o turista quanto para o destino ou empresa, enfim. E aí, aproveitando que a gente já começou a falar desses dois cenários, né, ou mais cenários, como que a gente faz essa análise desses grandes volumes de dados, né, para poder também identificar essas tendências emergentes que têm acontecido, né, dentro do comportamento do turista? De fato, hoje a gente tem uma disponibilidade de dados que é brutalmente maior do que havia no passado, né? No passado, as informações que os destinos, as empresas tinham sobre os consumidores, sobre os turistas, em geral, eram um par de informações administrativas e talvez, quem sabe, um questionário aplicado para esses consumidores, né? Hoje em dia, as fontes de informação são muito mais variadas, né? Além dessas possibilidades que continuam existindo, o turista, à medida que ele viaja, à medida que ele se comporta, ele deixa uma série de rastros, né? Ele deixa rastros no celular dele, ele deixa rastros no uso da internet, ele deixa rastros no sistema financeiro, ele deixa rastros nos sites onde ele faz compras, onde ele comenta, onde ele interage, né? Então, a gente tem uma variedade de informações muito grande. E uma parte importante dessas informações são informações muito volumosas, são informações frequentemente não estruturadas, são informações que são produzidas em tempo real, né? Então, as técnicas de coleta, processamento e análise dessas informações têm evoluído rapidamente, têm mudado rapidamente, né? Cada vez mais a gente precisa de canais de transmissão de informação e máquinas para processamento dessas informações, seja, né, a máquina de quem está fazendo, ou seja, uma nuvem, mas a gente precisa cada vez mais de ferramentas para conseguir lidar com tanta informação, né? E aí as técnicas de análise dessas informações também têm evoluído, né? Hoje, cada vez mais, as análises automatizadas, as análises baseadas em processamento
em aprendizado de máquina, inteligência artificial, estão se tornando suficientes, estão se tornando de boa qualidade, né? Então, aquilo que antigamente o estatístico fazia com modelos estatísticos cuidadosamente elaborados e com pressupostos estatísticos, matemáticos amplamente discutidos, né? Para conseguir chegar numa explicação e numa previsão. Quando a gente olha mais para a previsão, esse cuidado estatístico todo, muitas vezes, acaba sendo superado pela potência das máquinas e pela enorme quantidade de informações. Então, esses modelos modernos de inteligência artificial estão se tornando capazes de trabalhar com muitos dados sem que se tenha, sem que se defina a priori como fazer isso, né? Eles vão lá e você define um objetivo e eles encontram a solução. E com isso a gente tem conseguido, então, processar essa enorme quantidade de informações, né? A gente tem conseguido, por exemplo, acho que um exemplo muito interessante é o exemplo do processamento de texto, né? Muitos turistas deixam reviews, fazem comentários dos itens que compraram, das experiências que tiveram ou das que não tiveram, né? E são tantos comentários que não existe força, não existe recurso suficiente para que pessoas se dediquem a ler e extrair sentido desses textos, né? Mas isso, com a inteligência artificial, está se tornando cada vez mais simples, mais fácil e portanto, esses reviews, por exemplo, têm se tornado uma fonte muito rica de informação, de novo, para a tomada de decisão do destino da empresa e do turista, né? Então, acho que é por aí. O futuro certamente tem um espaço muito grande para essas técnicas de análise baseadas em aprendizado de máquina, em inteligência artificial. Oi. Bom, eu estava aqui analisando e a gente tem aí a Big Data, né, que a gente acabou de falar de alguma forma, né, essa coleta de informação, a gente falou da inteligência artificial, a gente falou, de alguma forma envolve tecnologias, né, a gente precisa de algumas delas para funcionar, a gente vê essa questão de experiência, né, a gente vê ali que tem de alguma forma a gente vai personalizar uma experiência por causa dessas informações coletadas, né, principalmente, ou transmitida, né, porque o comentário é uma forma de você também, para quem for ler, né, consegue identificar o perfil daquela pessoa que está dando feedback, seja ele positivo ou não, mas com aquilo ali você consegue, é uma informação que você consegue analisar e definir aí um comportamento, certo? Aí a gente começa a entender que, tipo, os dados e a informação, aí não é que a gente começa a entender, né? A gente vê e muda a questão do comportamento, tanto do destino quanto do turista. Por que eu estou reforçando isso? Porque a maratona, como ela é para fazer essa solução tecnológica, a gente tem que pensar que tem várias partes envolvidas. Aí a gente tem o turista, a gente tem o destino, a gente tem a empresa turística, e aí os segmentos diversos, né? E quando a gente está falando de dados, ele pode estar inserido em qualquer dos segmentos. E a gente também tem o público privado. E a gente sabe que hoje a gente tem alguns desafios em relação tanto a coletar dados, quanto a transmitir dados por causa da LGPD. E como você vê isso em relação à questão de como a tecnologia pode ou não contribuir, estando com esses obstáculos, ou desafios, enfim? De fato, esses são desafios importantes e que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? E, na verdade, são desafios. A LGPD talvez o ponto final de uma história, na verdade, que vem de antes, né? Porque, por exemplo, os dados das empresas, né, sempre foram guardados em sigilo, sempre foram mantidos fora do alcance do público em geral, né? No entanto, hoje a gente consegue pensar em alternativas de intercâmbio de informações, mantendo
o sigilo, né? Então, à Hum, medida que a gente encontra soluções para anonimizar dados, para agregar dados, extrair sentido de dados coletivos sem revelar a individualidade, né? Isso já vale desde sempre para as empresas, por exemplo, né? E hum, agora, mais recentemente, a sociedade tem percebido a importância e regulamentado e legislado sobre a necessidade de se manter esse sigilo, essa privacidade também das pessoas, né? Então, assim, é fundamental que a gente crie sistemas de governança de dados, né? A governança de dados é um assunto muito importante nesse contexto. Como é que a gente pode trabalhar com os dados, tendo a garantia de que os direitos estão sendo mantidos, tendo a garantia de que o processamento, o tratamento, o armazenamento desses dados está sendo feito de forma ética, né? E eu acho que o governo pode ter um papel importante nesse processo, né? O governo, as universidades, os institutos de pesquisa, como instituições que podem, de alguma forma, garantir ou favorecer a credibilidade desses sistemas de governança, de modo que empresas e dados de empresas e de pessoas possam ser trabalhados de forma segura, né? Por exemplo, uhum, ocupação hoteleira, né? uhum. Os hotéis querem saber a ocupação hoteleira dos outros, mas nem sempre querem dizer a sua própria ocupação hoteleira, né? Mas essa informação é uma informação muito importante, de novo, para precificação, para planejamento, para organização da oferta, né? Então, Uhum, à medida que a gente cria sistemas de governança, esses sistemas podem também ser facilitados pela própria tecnologia, né? Por que não pensar, por exemplo, em sistemas criptografados, em sistemas que usem blockchain, né? Para sim. garantir Ou esse cibersegurança. cibersegurança, né? Para garantir o anonimato da informação, mas ao mesmo tempo permitir as análises dos dados agregados e anonimizados, né? Então, acho que esse é um desafio bem importante para a gente lidar. E quando a gente fala dos dados dos consumidores, esse desafio já está estabelecido e é brutal, né? Por exemplo, as melhores fontes de informação hoje sobre pessoas viajando, que são as operadoras de celulares, que são as operadoras de cartão de crédito, elas têm e devem ter uma preocupação enorme com o anonimato, com o sigilo dos dados, e muitas vezes é por isso e pela falta de soluções bem estabelecidas e reconhecidas que esses dados até hoje acabam gerando poucas estatísticas. Quem sabe no futuro a gente vai Uhum. ver isso acontecendo muito mais. Eu também acho. Na verdade, eu acho até interessante a gente entrar nesse assunto, mas daí ele vai ficar um pouco grande, talvez em outro momento a gente converse sobre isso. Mas eu acho que talvez, dentro dessas análises de dados, né, de dados que a gente já está falando de várias formas, né, a gente já trouxe aí algumas tecnologias, eu queria que você trouxesse alguns cases, né, porque a gente sabe que dados e informações também traz uma questão de experiência. E aí eu gostaria que você falasse, finalizasse a nossa conversa, trazendo aí alguns cases também. Uhum, legal. Eu vou comentar alguns cases que estão disponíveis e vou fechar com um case que não está mais disponível, que era muito interessante, né? Mas para dar alguns exemplos, os observatórios de turismo, no Brasil existe uma rede de observatórios, a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, que envolve hoje mais de 100 observatórios, que são organizações, às vezes diretamente ligadas às secretarias de turismo, outras vezes ligadas a universidades, enfim, são organizações que estão preocupadas com a produção e curadoria e divulgação de dados em turismo, né? Os observatórios de turismo têm sido lideranças muito importantes no tratamento dessas informações, e aí eu acho que nos observatórios existem vários bons exemplos. Acho que dois para comentar que são muito interessantes são o Observatório de Santa Catarina, né, que tem feito um trabalho com uma diversidade de fontes de informação muito grande, e eles têm um site muito bacana com vários dashboards, né,
que ajuda muito as pessoas a terem acesso às informações. Aliás, as formas dinâmicas de consulta, o que hoje basicamente significa dashboards, né? Os dashboards são uma forma assim revolucionária de consulta aos dados, né? Deixando aquele antigo livro em PDF no passado distante, longínquo, né? Então, o site do Observatório de Turismo de Santa Catarina é um bom exemplo. Aliás, o próprio site da OMT, da Organização Mundial do Turismo, que agora, na verdade, chama-se ONU Turismo, também tem um conjunto de dashboards bem interessante. E outro observatório para ser mencionado, que inclusive é um observatório reconhecido internacionalmente, é o Observatório de Turismo do Estado de São Paulo, né? O Observatório do Estado de São Paulo também tem um conjunto de dashboards bem bacana, e que tira proveito e que trabalha com quase todos os dados que estão efetivamente disponíveis, né? E um último exemplo que eu queria dar, ainda dá para olhar alguma coisa nesse site, é o Observatório de Turismo de Buenos Aires. Ainda tem lá uma série de informações muito bacanas, na verdade, mas no passado eles tinham informações em tempo real, né? As informações em tempo real traziam uma possibilidade de usos incrivelmente ampla, né? Então, por exemplo, você podia entrar lá e ver em qual bairro de Buenos Aires tem mais turistas nesse momento. Ora, se eu sou um vendedor de picolés, eu posso pôr o meu carrinho de picolés em cima da minha picape e levar para o bairro que tem mais turistas nesse momento, né? Por outro lado, se eu sou um turista que não gosto de multidões, Aglomeração. eu posso olhar para esse mapa e falar, eu vou para outro lado. Ou ao contrário, eu sou um turista que gosta de aglomerações, quero conhecer pessoas, quero festa, vou para onde a festa está mais forte, né? Então, dados, por exemplo, de localização de turistas em tempo real, que hoje a gente tem, acho que Buenos Aires era um bom exemplo de acesso público a esses dados, com todo o controle de anonimização, de agregação, para evitar qualquer tipo de invasão de privacidade, né? Mas era um bom exemplo. Agora, existem empresas que continuam fazendo isso, no entanto, usando esses dados de forma privada. Parece que a Disney, por exemplo, tem lá um sistema de uma pulseira que permite que as pessoas sejam rastreadas, o que certamente favorece a Disney, mas a gente também pode dizer que favorece a Disney na medida em que ela consegue oferecer mais valor para o visitante. Então, né, acho que é uma iniciativa. Eu acho legal quando a pulseirinha que você compra e tal, né, para você ter acesso e tal, você tem em tempo real, por conta do aplicativo, enfim, em tempo real o tempo de fila que você vai ter em cada lugar e o número de pessoas que tem em cada lugar. E aí você consegue ter uma noção de onde você não vai no parque, entendeu? É bem legal. E eu acho isso fantástico, igual de Buenos Aires. Imagina se algum destino começa a implementar isso seria fantástico, ainda mais esses grandes destinos, como exemplo Foz do Iguaçu. Se pudesse fazer isso, né? Tem um estudo, eu sei que tem um interesse de eles trabalharem com quantas pessoas realmente passam por Foz do Iguaçu, não aproximadamente, mas realmente o dado real. Mas, assim, ainda não existe uma tecnologia, ou existe ainda não foi aplicada, para captar esses dados e essas informações aí para a gente poder trabalhar como destino. Mas, Glauber, foi uma aula, né? É sempre legal te ouvir, não é a primeira vez que eu te ouço, então, para mim, é sempre muito bom. Eu agradeço a sua disposição, né? E a oportunidade também de poder estar trocando essas informações. E, galera que está ouvindo a gente aí, vamos aproveitar todo esse conhecimento para gerar uma tecnologia a favor de captar e analisar esses dados. Nos vemos no Hackathon. Muito obrigada, Glauber. Tem mais alguma palavrinha? Obrigado, Helena. Obrigado pelo convite. Desejo sucesso aí aos desenvolvedores. Espero que desenvolvam alternativas criativas e eficientes e que ajudem os destinos e os turistas a terem melhores resultados. É isso mesmo. Obrigada, gente. Tchau.
Tchau, tchau. E agora?